Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras dos meses de março e abril. Vocês devem estar pensando finalmente um vídeo novo no canal e sim, desculpem pela ausência, mas finalmente estou chegando ao final desse semestre. Esse semestre não foi nada fácil. Muita coisa no trabalho, muitas coisas para o meu doutorado, leituras com o meu orientador, apresentações, trabalhos finais para escrever. Então, finalmente agora eu tive um tempinho para vir aqui para conversar com vocês sobre as minhas leituras dos meses de março e abril. Eu sei que nós já estamos no mês de junho, mas vamos levando as coisas aqui aos pouquinhos. Eu vou mostrando para vocês o que aconteceu nesses últimos meses. Então, como vocês devem imaginar, não tive muito tempo para fazer leituras extras durante esses meses de março e abril. Tive que ler muita coisa para o meu doutorado, mas sempre há um tempinho. Eu tenho o costume de ler antes de dormir. Eu não consigo dormir sem ler pelo menos uma página ou duas, mas como eu ando muito cansada, eu leio 2, 3 páginas e acabo dormindo. Então, é claro que leva muito mais tempo para terminar a leitura de um livro. Finais de semana, às vezes eu consigo ler um pouquinho mais, mas enfim, vou mostrar para vocês o que eu li nesses meses. O primeiro livro que eu li, e sobre o qual eu já falei com vocês aqui nesse canal, foi Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a peça que foi produzida pela J.K. Rowling em conjunto com John Tiffany e Jack Thorne. Eu li esse livro porque em fevereiro eu estive em Nova York. Vocês acompanharam a minha viagem com alguns vídeos que eu postei por aqui e eu me deparei com o teatro que estava exibindo Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Foi uma surpresa maravilhosa porque eu nem tinha pesquisado sobre, então eu não sabia que a peça estava em Nova York. Então é claro que eu comprei os ingressos e eu assisti a produção parte 1 e parte 2. Eu fui comprar o livro, a peça, para ler antes de assistir a peça, e aí o rapaz que trabalhava lá me disse o seguinte: posso te dar uma dica? Não leia a peça, assista primeiro e depois leia. E foi isso que eu fiz, eu assisti a peça e foi uma experiência maravilhosa. Eu conversei com vocês sobre essa experiência no vídeo, no qual eu levei vocês até o teatro, onde a peça estava sendo exibida, então assistam lá se você ainda não assistiu. E depois que eu voltei de viagem, eu li a peça, a Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa peça. Eu acho que foi uma experiência válida. Os personagens estão mais velhos, e o que eu mais gostei nessa adaptação, é claro que ver a peça no palco é muito diferente do que lê-la, né? Até porque tem muitas coisas aqui que não estão nas rubricas, que são justamente essas informações extras sobre cenário, sobre movimentação dos atores, não estão aqui, que é para não perder a surpresa do espectador que vai lá assistir em primeira mão. Então, eu gosto muito que eles fazem referências a eventos que aconteceram em outros livros, como no Cálice de Fogo, enfim. Foi uma experiência bem legal, eu gostei muito da leitura, achei bem divertida. Lembrando que a performance, a produção foi muito além do que o texto em si. Afinal de contas, o teatro foi feito para ser visto no palco e não apenas lido no papel, certo? Bom, o segundo livro que eu li nesses 2 meses foi também uma peça de teatro e foi do meu amado William Shakespeare. Eu li King Henry VI Part 1, então Henrique VI Parte 1. Esse foi o segundo livro que nós lemos para o nosso Shakespeare Book Club, o nosso clube de leituras do Shakespeare. A peça Rei Henrique VI, parte 1, foi a trilogia, porque existem parte 1, 2, partes 1, 2 e 3. Essa trilogia do Henrique VI foram as primeiras peças históricas que o Shakespeare escreveu, e por enquanto nós lemos apenas a parte 1. E nessa época da história da Inglaterra, a Inglaterra está em guerra com a França, como aconteceu, né, nesse período da Guerra dos 100 Anos. E algo muito legal é que a gente vê esses dois lados, então os dois reis,
alguns atos a gente acompanha o rei inglês e algumas cenas do rei francês, e há uma personagem muito interessante que é a Joana d'Arc. Eu já falei sobre a Joana d'Arc aqui no canal. Quando eu fui para Rouen, na França, eu levei vocês para conhecer algumas coisas lá na França sobre a Joana d'Arc. Eu falei depois num vídeo sobre os livros que eu trouxe de lá. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card. E é engraçado ver as perspectivas da Inglaterra e da França com relação a Joana d'Arc. Para os franceses, ela foi uma heroína, uma santa, e para os ingleses é completamente o contrário, ela é considerada uma bruxa, enfim. Ainda não tem vídeo sobre esse livro, essa peça aqui no canal, mas quando eu tiver tempo eu quero fazer um vídeo bem interessante, bem legal, assim como eu fiz da primeira peça que nós lemos, Os Cavaleiros de Verona. E se você não assistiu ao vídeo sobre Os Cavaleiros de Verona do Shakespeare, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Outro livro que eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei, foi um livro que eu recebi, que eu ganhei de presente do meu pai. O meu pai sempre me incentiva a ler mais a literatura brasileira, e ele queria muito que eu lesse algum livro do Monteiro Lobato, que eu li alguns contos do Monteiro Lobato, mas nenhum livro em si. E ele encontrou esse livro em um sebo, se chama Onda Verde. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro antes, então eu comecei a leitura, mas ele é na verdade um livro não seria crônicas, são contos que se referem a certos acontecimentos da época dele, com certas críticas sociais. Então ele fala sobre o escravo e o imigrante em um dos contos. Ele fala sobre os cafezais, sobre o livro, sobre o cinema, o que mais? Sobre a Guerra do Paraguai, enfim. É bem interessante, na verdade, mas é uma leitura assim, não é uma leitura muito leve. Então eu tô indo aos poucos, estou aqui na metade do livro e vou continuar a leitura assim, para terminar esses contos do Monteiro Lobato. E por fim, o último livro que eu li nesses 2 meses, eu li apenas 4 livros, mas enfim, foram livros bem lidos. E li também muitas peças de teatro para o curso que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina sobre o teatro irlandês. Mas enfim, o quarto livro que eu li foi O Juramento do Rei, da Jean Plaidy. Esse é o 9º volume da saga Plantageneta. Eu sou apaixonada por essa saga dessa escritora britânica. Tem um vídeo aqui no canal sobre essa série inteira, né, um panorama geral, e também tem um vídeo específico sobre esse 9º volume que acompanha o reinado do Eduardo III e o seu juramento de entrar em guerra contra a França e reclamar a coroa francesa para si. É um livro muito interessante, eu gosto muito da maneira como a Jean Plaidy escreve, de uma maneira bem ritmada, bem dinâmica, muitas coisas acontecem e é bem gostoso de ler. Ainda falta, eu tenho mais um livro em português, e eu não sei porque a Best Bolso publicou apenas os 10 primeiros volumes, mas são 14 ao total, então os últimos 4 eu vou ler na língua original. Eles tinham sido publicados pela Record antes, mas esses livros da Record estão esgotados, você consegue encontrar em alguns sebos, mas o preço é altíssimo, então eu vou ler no idioma original, que é mais fácil de encontrar. Bom, então é isso, pessoal, esses foram os livros que eu li nos meses de março e abril, e logo eu volto aqui para conversar com vocês sobre as minhas leituras dos outros meses, sobre os livros que chegaram aqui, sobre os livros que eu comprei, muita coisa legal. Então fique ligado aí no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!